Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou Isaías Júnior. Nós estamos aqui falando diretamente das dependências de um seminário teológico da Igreja Metodista Wesleyana na cidade de Cabo Frio. E é um prazer poder estar aqui nessa noite. Vamos ter aqui uma matéria, uma avaliação de uma matéria que nós chamamos de AV1. Eu estou lecionando para o quinto período, Antigo Testamento, 5 profetas maiores. Cada aluno vai vir aqui e vai estar expondo alguma coisa de algum dos profetas maiores, né? Espero que vocês gostem desta avaliação. Um grande abraço a todos. Amém. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Marco Coléia, sou membro da Metodista Wesleyana de Cabo Frio. E eu vou estar falando do profeta Ezequiel, aquele profeta que é mais conhecido pelo Vale de Ossos Secos, um texto muito conhecido no meio do povo evangélico, tem até hinos que falam sobre esse Vale de Ossos Secos. Ezequiel foi um profeta que Deus usou ele durante o exílio dele, que ele teve durante quando Israel teve no exílio na Babilônia. Ele viveu exilado lá e foi profeta no meio daquele povo aí, quando o povo estava lá na Babilônia. O lado de Ezequiel também, lá na Babilônia, alguns dizem que foi ali perto do rio de Quibar, onde Ezequiel teve aquela visão sobre os seres viventes. Também ele era profeta, mas também não podemos esquecer de dizer que ele também foi sacerdote. Ezequiel foi também contemporâneo na época de Daniel e de Jeremias. Sem dúvida também podemos provar que Ezequiel também foi discípulo de Jeremias. Ezequiel foi um profeta de muitas visões. Você podemos ver isso durante o seu livro, as visões que ele teve no capítulo 1 sobre os 4 seres viventes de fogo, junto às 4 rodas, as rodas também que ficavam junto dos 4 seres viventes. No capítulo 8, podemos ver também a visão da glória da impiedade. No capítulo 15 também, podemos ver a visão da videira ardente. São visões muito importantes que se destacam no livro de Ezequiel. No capítulo 37, a visão mais conhecida, onde todos, eu falei ainda agora, todos os irmãos, a maioria da igreja conhece, que é a visão do Vale de Ossos Secos. E também eu queria destacar que a visão que Daniel teve é extremamente complicadas e intensas. Observe quantas vezes Ezequiel usa o termo aparência e semelhança. Ele sabe que está tentando descrever coisas impossíveis de representar. As palavras também, como a visão, são muito abundantes no livro de Ezequiel. A expressão glória de Deus é a chave do livro. Ela corre 12 vezes no primeiro capítulo até o capítulo 11. Depois disso também ela aparece lá no capítulo 43, onde a glória de Deus é retirada do templo. Veio em mim a palavra do Senhor. É uma frase que aparece também muitas vezes, aparece 49 vezes no livro do profeta Ezequiel. Muito pouco também você vai ouviu falar sobre no Evangelho, nas epístolas, sobre Ezequiel, mas puxamos sua atenção para o livro de Apocalipse, onde Ezequiel e João parecem andar de braços dados através do século, contemplando o futuro. Ambos veem a revelação de um novo céu e uma nova terra. O elemento central do livro de Ezequiel é a destruição de Jerusalém. Espero, irmão, ter explicado um pouco esse livro de Ezequiel. E outros irmãos também estão vindo aí, vão explicar um pouco melhor. E eu agradeço desde já a oportunidade, em nome de Jesus. Amados, a paz do Senhor, meu nome é Soraya. Eu vou estar falando hoje a respeito do livro de Daniel. O que me chamou muita atenção no livro de Daniel é que ele é um livro que ele fala muito a respeito de tribulação, fala muito a respeito sobre o anticristo, e isso me chamou muita atenção. Bom, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. O ministério glorioso, de Daniel, ele começou na Babilônia.
quando o Senhor deu a Nabucodonosor a vitória sobre o povo de Judá. O autor do livro de Daniel é Daniel mesmo, e a sua escrita ela foi feita entre os reinados de Nabucodonosor até o reinado persa, Medo-Persa de Ciro. O livro de Daniel ele tem características únicas. Daniel tem mais a dizer sobre a tribulação e o anticristo do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. O capítulo 11 de Daniel inclui um número maior de profecias já confirmadas do que qualquer outro capítulo da Bíblia. Outra curiosidade é o único livro no Antigo Testamento que aparece o termo hebraico Messias ungido. Daniel é o único livro que menciona o nome do anjo Gabriel e do arcanjo Miguel. Há tantos paralelos entre Daniel e Apocalipse que os seminários teológicos os colocam numa única disciplina, que é a escatologia. O capítulo 1 de Daniel fala a respeito da preparação de Daniel. Falar a respeito que Daniel ele rejeitou as iguarias do rei, isso todo mundo já conhece. Mas por que Daniel rejeitou, ele e seus amigos, todas aquelas iguarias? Em primeiro lugar, porque aquelas iguarias elas poderiam ter sido oferecidas a ídolos. Naquela época era muito comum eles jogarem parte de comidas no chão e oferecerem a ídolos. E Daniel não queria se contaminar. Outra coisa importante era a dieta judaica, que não permitia comer determinados alimentos impuros. E uma outra questão também, quando a gente fala, por que Daniel e seus amigos não aceitaram as iguarias do rei, fala a respeito que naquela época, comer, se assentar à mesa do rei era algo muito importante, que demonstrava lealdade incondicional. O capítulo 2 fala a respeito de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele ficou muito preocupado no sonho que ele teve. E ele queria saber o resultado daquilo que ele tinha sonhado. E ninguém conseguia descobrir o que Nabucodonosor tinha sonhado. E aí Daniel se apresentou e foi explicar ao rei o que tinha acontecido. E esse rei, ele sonhou com uma grande estátua, uma estátua com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas e pés de ferro e de braço. A Babilônia é a cabeça de ouro. Por quê? Porque ele era o quê? Um reino muito forte. Ele era soberano. E aí há o quê? Uma decadência. Quando chega aqui nos peitos e nos braços, fala a respeito do quê? Da prata. Foi os medos e os persas que se aliaram para ir contra a soberania do rei. E aqui embaixo, dentre as coxas de bronze, significa o governo de Alexandre. E a monarquia era apoiada pela aristocracia. E aqui embaixo, as pernas e os pés de ferro e barro significam o imperador de Roma. Então, a gente pode ver aqui o que acontece. Há um declínio, tanto no material, quando foi usado, quanto nos impérios. Isso daí já estava mostrando que Babilônia, ela realmente ia o quê? Ela ia ser tomada, destruída. No capítulo 3 fala a respeito da fornalha ardente. E o que aconteceu? Ananias, Misael e Ararias, o rei mandou construir uma enorme estátua e queria que todos eles se curvassem diante delas. Como eles não fizeram isso, eles foram realmente jogados na fornalha. O que acontece no capítulo 4? Nabucodonosor ele tem um sonho. E Daniel o adverte sobre aquele sonho. Por quê? Porque ele começa a olhar e ele contemplar tudo aquilo que ele tinha feito e ele começa a se exaltar. E aí o sonho que Nabucodonosor tem no capítulo 4 fala a respeito de quê? Para que ele se arrependesse, para que ele voltasse. Só que um ano depois, ele não obedeceu, não anuiu o conselho de Daniel. E o que aconteceu? Ele perdeu a sanidade e ele ficou durante 7 anos vivendo como uma fera, nos lugares lá, no meio de animais. O capítulo 5, o que acontece? Nabucodonosor já está morto.
Quem reina agora é quem? É o Belsazar. E o que acontece? Um grande banquete. Um grande banquete com muitas mulheres, muita gente. E Belsazar, quando no meio de toda aquela algazarra, faz o quê? Manda trazer, né, todas aquelas taças, tudo aquilo que foi retirado, que Nabucodonosor, tipo seu pai, tinha tirado, para o quê? Para oferecer, numa forma que desonraria a Deus. E o que acontece? Algo muito importante acontece naquele jantar. Algo aparece escrito na parede. E aí o terror começa. Belsazar quer saber o que aquilo significa. E aí a rainha mãe fala assim: olha, se muitos de vocês não conseguem saber, magos não conseguem descobrir, chama Daniel. E Daniel logo se prontifica e vai lá. E aí lá estava escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que quer dizer contado, contado, pesado e dividido. Isso quer dizer o quê? Que naquela mesma noite os medo-persas iam entrar na Babilônia e iam tomar aquele lugar. Só que eles não acreditavam que isso acontecia. Por quê? Porque os muros de Babilônia eles tinham 100 metros de altura, 25 de largura. Como? Se tinha 250 vigias vigiando. Era algo praticamente impossível. Eles se sentiram dono da situação. Eles até viram que o problema que rondava, né, o exército medo-persa, ele rondava, mas aí o que acontece? Eles estavam muito seguros de si. Só que o que aconteceu? Como aquele exército ele conseguiu entrar e, né, matar Belsazar e conquistar Babilônia? Eles abaixaram o nível do rio Eufrates e foram por debaixo. Eles não conseguiram derrubar, eles não conseguiram traspassar, mas eles foram, né, usaram a mente, usaram a estratégia e entraram lá. E o que aconteceu? Eles tomaram aquele lugar. Então, aqui foi derrotado, estamos aqui, ó. Né? Isso que aconteceu. O Belsazar ofereceu a Daniel o terceiro posto mais importante se Daniel conseguisse, né, desvendar aquele sonho que ele tinha tido, né, da escrita na parede. Daniel falou que a verdade não estava à venda, né, mas ainda assim o Daniel, né, conseguiu. No capítulo 6 fala a respeito da cova dos leões. Líderes enciumados, já estamos aqui, ó, né, em Dario. Líderes enciumados, com todo o poder que Daniel tinha, começaram a armar contra Daniel. E foram lá e sopraram no ouvido, né, de Dario que emite um decreto que todo mundo tenha que orar ao Senhor, só o Senhor. E aí ele vai e assina. Só que o que acontece? Ele não parou para pensar que aquilo estaria colocando em risco a vida de Daniel. Ele não conseguiu voltar atrás. Por quê? Porque esse reino aqui era um reino inferior. Ele precisava o quê? Ele precisava que, né, a nobreza fechasse com ele. Isso não aconteceu. O versículo 8 fala a respeito do carneiro, do bode e o pequeno príncipe. No capítulo 9 fala a respeito da oração de Daniel e as 70 semanas. Né? Daniel, amados, tinha aproximadamente 80 anos quando recebeu a profecia de 70 semanas. A tribulação e o triunfo de Israel, né? E o que eu queria terminar aqui é que Daniel, quando foi jovem, foi honrado com as mais elevadas posições em todo o império. E em quase 90 anos foi lançado na cova dos leões. Amém? É isso que eu gostaria de dizer e deixar para os irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu sou os amados irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é João, sou seminarista do 5º período de teologia. Estou situado na congregação Recanto do Sol. E eu quero falar a respeito do profeta Ezequiel. Algumas características desse profeta, desse grande homem de Deus. O profeta Ezequiel inicia-se a respeito do seu nome.
de origem hebraica. Significado de Ezequiel: Deus fortalece, grande profeta. Ezequiel era de uma família de sacerdote, filho de Buzi, o sacerdote. Os sacerdotes iniciavam seu serviço no templo aos 30 anos, mas no ano em que Ezequiel fez 30 anos, ele se encontrava no cativeiro babilônico, a cerca de 1.100 quilômetros distante do templo de Jerusalém, e recebeu um chamado profético da parte de Deus. O profeta viveu entre os exilados. Sua profecia foi formulada em meio às pessoas deportadas para as terras estranhas de Babilônia. Ezequiel era também um homem de amplos conhecimentos, não somente das tradições de seu povo, de sua nação, mas também de assuntos internacionais e da história. Sua familiaridade com tópicos gerais de cultura, desde a construção de navios até a literatura, é igualmente espantosa. Era dotado de grande intelecto e tinha capacidade de compreender questões de amplo alcance. Na sua segunda vinda a Jerusalém, entre o ano de 598 e 597 a.C., Nabucodonosor deportou para a Babilônia. O rei Ezequiel estava entre eles. Na verdade, o profeta Ezequiel estava entre eles. Era contemporâneo do profeta Jeremias, porém mais jovem. Enquanto Jeremias profetizava em Jerusalém, era conhecido de Daniel. Não sabemos se tinha íntimas relações mais próximas com ele. Ezequiel era casado, mas sua esposa morreu durante o cativeiro. Ezequiel, ele foi escritor e autor do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel faz parte da subdivisão chamada Profetas Maiores, do canto hebraico, e encontra-se logo após de Isaías e Jeremias. A Bíblia em português adota a ordem da Septuaginta e coloca Ezequiel após Lamentações. Ezequiel, o grande profeta do exílio, entregou mensagens de calamidade e consolação entre os anos de 592 e 570 a.C., de acordo com as informações cronológicas fornecidas por ele mesmo. Foi levado ao cativeiro babilônico na segunda onda de deportações, em 598 a.C. Evidentemente, passaram o resto da vida entre os exilados, na Mesopotâmia, junto ao rio Quebar, e ministrou durante 22 anos, pelo menos. Esse foi o resumo da vida do profeta Ezequiel e suas características. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu sou seminarista no quinto período e sou ovelha do pastor Borni, no distrito de Búzios, no bairro de Sem Graça. E estou aqui para apresentar a apresentação do profeta Ezequiel, assim como meus colegas. E falando do profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, autor Ezequiel, que significa Deus fortalecerá. Ezequiel também foi sacerdote, e o seu pai, filho de Buzi, sacerdote, esse foi o pai, e se encontrava entre os judeus exilados, levados para a Babilônia. Na primeira e última deportação em Judá. O livro é escrito no século IV. Exerceu seu ministério quando estava exilado. Sua mensagem direcionada à casa de Israel, aos israelitas, pôde se manter viva a lembrança daqueles da geração do período do exílio, e também falou contra o pecado também. Então ele teve um período também, e antes dele começar
seu trabalho como profeta, Ezequiel começa nesse momento a se preparar para exercer o seu ministério, mas Ezequiel não devia começar. Deus assim ordenou que ele ficasse calado por um tempo, e nesse tempo de que ele ficou calado, Deus assim o instruiu para que ele pudesse fazer alguma coisa nesse tempo. E tinha de permanecer em casa até que recebesse de Deus a revelação referente aos destinos de Israel. Já que não poderia falar esse período eu achei muito importante, ele recebeu algumas instruções para usar, recebeu instruções através que ele pudesse usar por meio de tijolos, de panelas de ferro. Ezequiel representava o sítio em volta de Jerusalém. E assim Ezequiel exerceu seu ministério e está registrado entre os 5 profetas maiores. E exerceu assim, podemos dizer, um bom ministério diante de Deus. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade e creio que eu tenho que deixar tempo para meus colegas falar. Amém? O meu nome é Braz Fernando, precisamente com Z. Amém? Saúde os irmãos da paz do Senhor. Amém. Sou Jurema Pereira, membro da Igreja Metodista Helena Manguinho, pastor Manuel Evaristo, cursando aqui no seminário quinto período, e o professor Isaías, do Antigo Testamento 5. Veio falar sobre Ezequiel, já foi explanado aqui pelos irmãos, mas vamos falar mais um pouco. Ezequiel, como João falou, né? Já Deus disse, significa Deus fortalece, o que lembra sua obra de conforto e incentivo aos exilados. Esse é o significado do nome de Ezequiel. Este livro foi escrito no 4º século. Ezequiel foi deportado para Judá, isso está em 1 Reis 24:11, conhecido como profeta exílio, assim como Daniel, que exerceu seu ministério no período do exílio da Babilônia. Ezequiel era de família sacerdotal, filho de Buzo, e ele também foi sacerdote. Ezequiel foi sacerdote. Os sacerdotes iniciavam seu serviço aos 30 anos, mas nesse período ele já estava no cativeiro babilônico. Ele foi levado cativo com 26 anos. Ele ficou 4 anos para exercer o seu ministério, que só poderia exercer com 30 anos. Este viveu 26 anos. Este foi para o cativeiro com 26 anos, em 597 a.C., quando Nabucodonosor levou cativo o rei Joaquim e boa parte da população, inclusive Ezequiel. Ele levou 10.000 da elite, e nesses 10.000 estava presente Ezequiel. Este foi o primeiro profeta a profetizar fora de Jerusalém. E quando ele profetizou, os profetas como Isaías e Jeremias profetizaram dentro do muro de Jerusalém. Ezequiel ele profetizou fora do muro, ele profetizou para os exilados. Ele profetizou fora de Israel, foi o primeiro profeta a profetizar fora de Jerusalém. Era casado, sua esposa morreu durante o cativeiro. E Deus falou para ele para não chorar diante daquele luto. Ele tinha que profetizar de manhã e à tarde sua esposa morreu. Era dotado de grande intelecto, né? Este anunciava a palavra do Senhor ao que estava na Babilônia, junto ao rio Quebar. A mensagem do livro divide-se em 3 partes. É uma teodiceia, quer dizer, defesa ou interpretação do julgamento de Deus, ajudar e a destruição exultante.
corresponde a 3 dimensões da face do ministério de Ezequiel, do ministério aos exilados. No capítulo de 1 a 24, antecederam a queda de Jerusalém e foi dirigida à casa rebelde de Judá, na qual ele pronunciou essa palavra: arrependam-se e vivam. Isso está no capítulo 18. Arrependam-se e vivam. Como o povo de Israel estava ligado à idolatria, né? E ele falou para o povo: arrependa-se. E a gente, pelos olhos da frente, vê a braveza dele: arrependa-se, como se agarrasse cada um, arrependa-se e vivam, né? Porque o povo estava ali só dentro da idolatria, só vivendo na idolatria, que o rei Jeoaquim, que era o antecessor de Joaquim, que era o pai de Joaquim, ele levou muita idolatria para dentro, né? Por isso que eles foram cativos. A mensagem desse livro as 3 dimensões da face do ministério de Ezequiel e sua visitação. Após a destruição de Jerusalém, no ano 587 a.C., ele volta sua atenção às nações vizinhas de Israel, que participam do dia da angústia de Jacó e se alegraram com ele. Isso encontra-se no capítulo 25 a 32. No capítulo 33 a 48, essas são as divisões do livro de Ezequiel. De 33 a 48, ele promete renovação, aliança e restauração da monarquia davídica em Israel. E o capítulo 37, como foi falado, você falou sobre o 37, ela lhe dá alusão, refere-se às tribos, fala da união dos divididos. Deus ali estava falando para o povo: veja, se eu posso juntar os ossos, eu posso juntar as nações de Israel e Judá, para que vocês possam ficar fortes e voltar a me adorar para destruir a idolatria. Então, o capítulo 37 de Ezequiel, ela faz alusão a isso. Se juntar as 2 tribos, eles vão ficar o que? Fortes. Como Deus pôde juntar os ossos, ele também poderia juntar as 2 tribos, né? É a esperança. Fala do dividido, os descendentes de Davi. A esperança messiânica de Ezequiel está de acordo com os profetas anteriores, Jeremias e Isaías. O capítulo 48 traz detalhes do projeto do novo templo de Jerusalém, cidade a qual Deus mantém uma aliança eterna. Este projeto é o templo das visões mais estupendas do livro, né? Então ele está falando sobre o Messias, né? O Jesus supremo. E ele fala: o novo Davi será justo e dedicado aos pobres. A esperança messiânica de Ezequiel, nascido na pequena Belém, que está em Miqueias 5. A promessa de Javé ainda era válida e os ossos poderiam ganhar vida. E, para concluir, vou colocar: Ezequiel sofreu no corpo as consequências de representar Deus diante do povo e representar a nação sob o julgamento de Deus. Essa é a minha palavra. Eu agradeço. Paz do Senhor para todos. Meu nome é Ricardo, sou presbítero da Igreja Metodista Wesleyana de Sem Graça. Nosso pastor se chama Pastor Vone. Eu quero trazer uma mensagem aqui do profeta chamado Daniel, a qual eu quero falar nessa noite aqui: Daniel e a oração. Os eventos registrados e profetizados no livro de Daniel incentivavam e consolavam os judeus na época de Daniel. Embora estivessem derrotados e espalhados no Egito, seu Deus permanecia no controle da história. Para aqueles que serviam outros deuses, a mensagem da soberania do Deus de Israel sobre todos os deuses era comunicada com clareza. Interessante notar
que o livro de Daniel foi escrito em duas línguas, aramaico e hebraico. O aramaico era a língua oficial do Império. Mesmo nos dias de hoje, poucos documentos oficiais são escritos em aramaico. Daniel foi um ser humano exemplar e vitorioso. Ele foi vitorioso e abençoado porque orava a Deus todos os dias. A oração fazia parte da sua vida. Dentro do seu quarto, ele se colocava de joelho e unia-se em comunhão a Deus. Isso não significava que Daniel não tinha sofrido, sua vida foi cheia de momentos difíceis. Daniel enfrentou o cativeiro do seu povo na Babilônia. Ele teve de submeter-se a servir reis que tiraram a liberdade da sua gente. No meio dos pagãos, recusou-se a comer comida deles, porque ela incluía alimentos oferecidos a ídolos. Daniel teve de interpretar sonhos nem sempre agradáveis aos ouvidos dos reis. De todos os desafios, talvez o mais difícil tenha sido o que enfrentou na época do reinado de Dário. Muitos invejavam a alta posição que Daniel ocupava e queriam fazer alguma coisa para derrubá-lo. Ele era um homem íntegro e nada podia ser dito contra ele. Apelaram então para a sua fé. Levaram o rei a assinar um decreto que proibia a oração a qualquer Deus durante 30 dias. Daniel jamais pararia de conversar com Deus, o Deus verdadeiro. Seus inimigos sabiam disso. Como condenação, Daniel foi atirado numa cova de leões. O castigo era cruel e injusto, mas Deus não permitiu que ele se ferisse. Daniel pôde passar a noite em segurança com os leões, porque um anjo foi enviado para protegê-lo. O Deus que tem poder sobre todas as coisas o libertou. E o segredo a qual esse homem de Deus aqui, esse profeta, o segredo desse homem aqui era a oração. Era a oração. Uma vida dedicada e entregue a Deus em oração diária. A oração faz com que a janela do céu se abra e enche de bênção os cristãos. Que todos nós podemos orar sempre, tanto nos momentos de paz quanto nos momentos difíceis. Oremos e sintamos a janela do céu aberta sobre nós, derramando vidas, amor, perdão, ânimo, salvação, pureza e santidade. Essa é a mensagem que eu deixo. Que Deus abençoe. Paz do Senhor, queridos, eu sou a seminarista Lucilene Muniz, curso 5º período, sou da Igreja Metodista de Moguins, pastor Manuel Evaristo. Estou tendo a honra de estudar com o nosso professor Isaías, que leciona a matéria de Antigo Testamento 5, onde estamos falando sobre o profeta Maiores, e eu irei abordar um pouco o profeta Jeremias. Jeremias era filho de um sacerdote. O tema do seu livro era o juízo divino e inevitável de Judá. O seu ministério era dirigido ao Reino do Sul, Judá, nos seus últimos 40 anos. Chamado durante o declínio e queda, a gente pode ver dois pontos marcantes, importantes, no momento ao qual Jeremias profetizava a esse povo, que era a infidelidade de Judá, mas o chamado ao arrependimento, o chamado que o Senhor tinha para este povo. Ele era um homem sensível, retraído. Nós podemos ver logo no primeiro capítulo, quando o Senhor faz a vocação a Jeremias,
que logo ele diz que ele não sabe falar, e ele mostra que ele tem um pouco ele demonstra que ele é um ser humano com falhas e com dúvidas. E a gente pode ver que ele vem de uma obscuridade de sua vida, de uma cidade de Natal, com uma responsabilidade muito grande de profetizar a uma nação que estava com risco de destruição devido à sua infidelidade, devido à sua rebeldia. E ele tinha então a missão de profetizar a destruição e a queda, mas também de mostrar e de trazer o povo ao arrependimento. Os temas dele eram julgamento e esperança. Ele foi chamado para julgar, mas para trazer o povo e mostrar para o povo que ainda existia esperança, que o Senhor ainda poderia fazer algo por aquelas pessoas. E ele fala que ele veio para arrancar a idolatria, o orgulho, mas ele veio para plantar e edificar a palavra do Senhor, para edificar a salvação dentro de Judá. Ele acreditava nisso. O Senhor escolheu esse jovem profeta na hora mais difícil do povo. Jeremias, ele veio, a gente pode ver no capítulo 1, que ele veio, que ele sofreu a resistência ao ministério, ele foi perseguido também por aquele povo, porque ele começou a mostrar que coisas iriam acontecer, ele começou a levar a palavra do Senhor, mas com a questão do julgamento, então as pessoas não queriam ouvir isso, muitas vezes nós não queremos. E aí ele sofreu uma resistência ao seu ministério, mas mesmo assim ele não parou. Ele estava determinado, porque ele sabia que aquele Deus, o Senhor que tinha chamado ele, iria cumprir aquilo que ele estava falando e poderia trazer sim a mudança e a restauração para aquele povo. Mas nós podemos ver que ele testemunhou sim a destruição de Judá e do seu templo. E um ponto também interessante, que está em Jeremias 16, do 1 ao 4, é que Jeremias ele teve um chamado também e uma ordem específica do Senhor, que era para uma vida solitária de profeta. Porque ele recebeu do Senhor a ordem de não se casar e nem gerar descendentes com aquele povo, porque aquele povo estava para ser julgado. Ali a gente podia ver um fim próximo para aquele povo devido à sua infidelidade, devido aos seus erros e à sua falha. Então Jeremias ele tinha sido chamado para ser separado, para não se misturar com aquele povo. E a gente vê que Jeremias ele deu ouvido sim à voz do Senhor. Ele ficou conhecido como o profeta chorão, porque ele se afligia, porque ele se compadecia daquele povo. Ele via um julgamento vindouro e ele não conseguia entender, e ele chorava diante do Senhor, porque ele queria ver a mudança, mas ele tinha sido chamado para mostrar que aquilo precisava acontecer, porque a mudança só iria acontecer no meio do povo quando eles passassem primeiro por esse julgamento do Senhor. Suas orações eram conhecidas também como confissões, e nós podemos ver ele se queixando com um espírito de humildade. Lá em Jeremias 11:18 a gente vê uma de suas confissões. Jeremias 11:18. O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizestes ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado a matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, e ele com o templo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Então ele faz uma confissão ao Senhor: eu estou sendo julgado, as pessoas estão contra mim, mas eu estou aqui em teu nome, e eu quero ver a tua justiça em favor do meu nome, pelo que eu tenho feito pelo Senhor. E a gente pode ver Jeremias se impondo diante do Senhor. Ele tinha essa questão de conversar, de confessar ao Senhor quais eram as angústias e as dúvidas que ele tinha diante desse chamado de profetizar. Ele exerceu o ministério em um mundo que estava passando por grandes mudanças, e eu queria destacar um pouquinho que Jeremias ele usava muitos símbolos que o Senhor dava a ele. E um dos símbolos mais conhecidos que Jeremias usou, que eu acredito que todos nós conhecemos,
foi quando foi o símbolo do vaso do oleiro, quando ele teve que descer diante da casa do oleiro, quando o Senhor disse que ele deveria ir lá e ver como que acontecia a transformação, como que acontecia a questão de um vaso. E aí foi quando ele começou a ver e a entender que ele via que eram acontecimentos simples, mas que tinha grande importância não só para ele, mas para toda Judá. E aí ele começa a ver como aquele vaso se quebrava, o Senhor queria fazer assim com o povo. Como aquele vaso era refeito, o Senhor queria fazer assim com o povo. Como aquele vaso era destruído, o Senhor precisava destruir para poder fazer outro novo. E aí o Senhor mostrava que todo o poder estava na mão daquele oleiro. De poder mudar, poder restaurar, poder quebrar e poder transformar. E era esse o desejo do Senhor de fazer com o povo de Judá. E aí Jeremias então recebe a ordem do Senhor para descer. Ele desce, se dispõe e aí no final ele consegue entender. E aí o Senhor fala no versículo 6: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor que eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E a gente vê que Jeremias ele não tinha só um chamado, ele tinha um chamado nacional, não era um chamado só para o país, não era um chamado mas era um chamado para nações e para reinos. Porque o Senhor fala que ele foi colocado para destruir e arruinar, mas que também para plantar no meio do povo, do reino de Deus. E a gente vê que era um chamado muito amplo que o Senhor tinha na vida de Jeremias. E a história de Judá, ela poderia se limitar, né, em algumas palavras, que independente da sua rebeldia, da sua infidelidade, a gente vê que ele era um povo escolhido. Eles eram escolhidos, separados, e o Jeremias foi chamado para profetizar para Judá antes do exílio. Jeremias já tinha começado a falar. E eles sofreram esse exílio, mas eles foram advertidos antes do cativeiro. Se eles não ouvissem ao Senhor, eles tiveram a oportunidade de ouvir e de receber todo esse julgamento antes de passar pelo julgamento. Foram levados por Nabucodonosor, como nós podemos ver, mas eles têm uma promessa, como todos nós temos, que é a vinda do Messias, que Deus não deixaria eles espalhados pelo resto da vida, pelo mundo espalhado, mas que seriam congregados por um bom pastor. E a gente pode ver isso lá em Jeremias 33, do 14 ao 17, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Tempo. E gostaria de finalizar, não deu para passar tudo, mas com uma frase que muito me chamou a atenção de Farley. Mas a tragédia de sua vida foi esta: pregada a ouvidos surdos, e só recebia ódio em troca do seu amor aos compatriarcas. Muito obrigada. Amados, a paz do Senhor, meu nome é Altair, congrego na Igreja Metodista Brasileira em Búzios, estou cursando o 5º período e quero falar sobre o profeta Isaías, rapidamente, dentro de 10 minutos que eu tenho. Eu quero falar no versículo 1 do capítulo 30, que fala aí dos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Esse texto é um texto muito importante e de uma grande responsabilidade. Por que eu digo que é importante e de uma grande responsabilidade? Aqui Deus convidou o seu povo para fazer uma aliança eterna com Ele. E agora nós vemos aqui o povo de Judá, né? No texto fala que Judá fez uma aliança com o Egito, né, para se proteger dos assírios. Os assírios, para quem bem conhece,
Nínive era a capital da Síria, e era um inimigo ferrenho do povo de Deus. E agora, o povo de Deus deixou de confiar no Senhor para depositar a sua confiança no Egito. A Bíblia diz que vã socorro do homem, se o Senhor não guardar a casa, e vão vigiar a sentinela. E aqui agora o povo acreditou, confiou, depositou a sua fé no Egito. Sabia do potencial que tinha no Egito. Ele sabia se eles se protegessem, se eles fizessem aquela aliança, eles estariam guardados, eles estariam protegidos. Mas nós vemos aqui que foi uma derrota total, porque a confiança de Judá foi depositada no Egito. E nós vemos o fracasso. Você pode olhar o texto de Isaías, que nos fala a respeito, complementa esse texto que eu estou lendo no versículo 1, né? Quem era a capital da Síria? Como eu falei aqui, a parte era Nínive. Quem era Nínive? Uma nação cruel, perversa, imoral. E Israel odiava esse povo, em especial, porque Israel via os assírios como inimigo deles, né? Como um opositor, como um povo cruel, como um povo imoral, como um povo que afrontava a integridade do povo de Israel, do povo judaico. E agora, essa aliança contrariou os desígnios de Deus, porque Israel, no lugar de confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus Senhor de Israel, ele agora acredita, deposita a sua confiança unicamente no Egito. E nós vemos as decepções, né, os acontecimentos em torno disso, por o povo fazer uma aliança contrária à vontade de Deus. Agora, o que veio a ser aliança? Aliança, irmãos, é um pacto divino entre Deus e o homem. Isso quer dizer aliança. Aliança é um pacto divino entre Deus e o homem. E era isso que Deus estava esperando de Israel, em especial essa aliança profunda, essa confiança num Deus Todo-Poderoso, um Deus que havia tirado o povo de situações adversas, de momentos difíceis que vivia o povo, e Deus sempre com aquela aliança, com aquele projeto vinha guardado, enquanto essa aliança estava sendo permanecida. Mas agora nós vemos o povo buscar no Egito, né? Ai dos filhos rebeldes. O povo aqui entrou pela rebeldia, né? Desacreditou de Deus, não acreditou no Espírito de Deus. E nós vemos que esse povo foi fadado ao fracasso. Esse povo foi colocado em momentos, teve que viver momentos difíceis em suas vidas, porque optaram, escolheram. A aliança que foi feita não foi aliança com Deus Todo-Poderoso, um Deus que sempre olhou para Israel para ajudar com um olhar especial, com uma menina dos seus olhos. E agora nós vemos, né, eles buscar Israel, o povo de Deus, uma nação escolhida, um povo peculiar, um povo, né, que era para ser um povo de boas obras, que era para a todo tempo depositar sua confiança num único Deus. Agora eles se sentiram aprisionados de uma certa forma, porque eles começaram a depender do Egito, porque eles fizeram essa aliança e ficaram na mão dos egípcios e esqueceram do verdadeiro Deus. E Zacarias fala: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Esse texto nos fala claramente que eles não só desprezou a Deus, como também o Espírito de Deus. Então foi uma dupla rejeição. Rejeitou a Deus e rejeitou o Espírito de Deus. Então essa aliança que Deus ainda tem e quer estabelecer em nossas vidas, na vida do seu povo, nós como povo de Deus, que as nossas alianças devem estar firmadas
renovada num Deus que pode todas as coisas. Um Deus que nunca vai frustrar o seu povo. Um Deus que queria a todo tempo cuidar de Judá, do seu povo, de uma forma especial. Queria que essa nação fosse um exemplo, que esse povo fosse como um imã, que atraísse um povo para um único Deus, um Deus verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas. E esse povo agora deu as costas para Deus, virou as costas para Deus. Com uma ação, com essa aliança que eles fizeram com o Egito, eles viraram as costas para Deus e de uma certa forma disseram: Senhor Deus, não precisamos de Ti, pois nós temos o Egito que pode nos proteger desse inimigo, que era os assírios, inimigo cruel. Mas agora nós vemos que o cuidado de Deus, mesmo que Nínive, assim na condição de capital da Síria, existia um povo cruel, mas mesmo assim Deus quis que o seu povo entendesse que ali tinha mais de 120 mil almas que precisavam ser alcançadas. Pessoas em total escuridão, pessoas em cegueira espiritual, sem discernir a sua mão direita e sua mão esquerda, como diz a palavra. Mas aprove Deus, com seu grande amor, querer fazer Jonas entender a sua vontade, porque como foi falado, os sãos não precisam de médicos, precisam de doentes. E ali existia um grupo muito grande em total cegueira espiritual. E essa aliança que agora Judá faz com o Egito, essa aliança tinha que ser feita unicamente com Deus, com o único Deus, um Deus que queria mudar a história das nações, um Deus que queria mostrar para o seu povo o que ele ia fazer através dessa aliança, através desse compromisso, através dessa chamada, para ter essa comunhão, para ter esse pacto eterno. Pois a Bíblia diz que esse pacto não poderia ser quebrado. O pacto que Deus tinha estabelecido para o povo Judá, para o povo Israel, seria um pacto eterno, que jamais Israel fosse virar as costas e buscar no Egito ou em qualquer lugar essa aliança. E nós vemos agora as frustrações, as derrotas, as misérias vividas por esse povo, por ter rejeitado a verdadeira aliança. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale nos nossos corações.